Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. À medida em que a revelação se adiantava, minha alma se ia encontrando cada vez mais presa de admiração ao descobrir todas aquelas verdades apresentadas até ali aos homens envoltas em tais mistérios que a razão se recusava a crer em tudo o que lhe era ensinado. Abandonei-me então inteiramente às mãos de Deus, dizendo: dispõe da tua criatura, ó meu Deus, sou teu, pertenço-te. Meu coração, meu tempo, minha razão, eu os consagro daqui por diante ao teu serviço. Serei feliz, ó soberano Senhor, se, malgrado a minha fraqueza, puder tornar-me nas tuas mãos um instrumento útil que te conquiste o amor, o respeito, o coração das tuas criaturas. Havíamos chegado à explicação da parábola do jovem rico. Estávamos no versículo que diz: e ama o teu próximo como a ti mesmo, conforme a anotação de Mateus, capítulo 19, versículo 19, quando foram escritas espontânea e mediunicamente estas palavras. Abre aspas. Quando estiveres de posse de todos os materiais acerca dos evangelhos, far-te-emos empreender um trabalho especial sobre os mandamentos, o decálogo, sobre o amor de Deus e do próximo. Trabalho esse que publicarás em seguida ao dos evangelhos. Fecha aspas. Em maio de 1865, todos os materiais estavam preparados, tanto a respeito dos evangelhos como dos mandamentos. O aviso de dar a conhecer aos homens, de publicar a obra da revelação, me foi espontânea e mediunicamente transmitido nestes termos. Abre aspas. Chegados a uma época transitória em que, lutando com o espiritualismo, o materialismo deixa as almas indecisas, em que, incerta, a fé flutua no ar sem saber onde pouse, em que, filhos dos séculos de barbárie, de intolerância, de cupidez, os dogmas envelhecidos tremem nas suas bases, em que os princípios fundamentais da fé, a crença num Deus, a esperança de uma vida eterna se extinguem à falta de alimento, em que, cansados de mentiras, os homens vão ao extremo de rejeitar as verdades, é tempo de oferecer-se-lhes uma luz suave, porém firme, que possa clarear esse caos e mostrar aos vacilantes, aos pesquisadores, o caminho que eles há tantos séculos perderam. Essa luz vos é dada pelo Espiritismo, que tem a missão de reacender o fogo do amor universal, abafado no fundo do coração humano, de reconduzir aos pés do Senhor os ateus que julgam viver somente pela matéria, de fazer que os homens sigam com amor a casta e grandiosa figura de Jesus, que do alto da cruz lança de contínuo um fraterno olhar a todas as criaturas que lhe cumpre levar ao Pai, purificadas e santificadas. Desde alguns anos, o nome de Jesus provoca muitas dissidências e dá lugar a muitos sofismas. Ninguém mais podendo crer na sua divindade, procuram explicá-lo pela natureza humana propriamente dita.
Mas, ainda aí, o homem esbarrou num escolho com que não contara. Jesus, como homem-deus, era um contrassenso, seu devotamento uma aberração, seu sacrifício uma mentira, sua pureza uma consequência fatal da sua natureza. Considerado homem carnal, homem do vosso planeta, seus atos se tornavam incompreensíveis, sua vida um problema não passando de mistérios, de contos apropriados unicamente a embalar a humanidade infante e destinados a ser por ela repelidos com desprezo e zombaria na sua virilidade. Os fatos denominados milagres, operados pelo Mestre antes do sacrifício do Gólgota, o desaparecimento de seu corpo do sepulcro, estando chumbada a pedra que lhe fechava a entrada, sua ressurreição e, como consequência desta, suas aparições às mulheres e aos discípulos, sua volta às regiões etéreas na época chamada Ascensão. Agora que o terreno foi lavrado em todos os sentidos pelos trabalhadores do pensamento, a revelação da revelação tem que ser conhecida e publicada, porquanto a obra que vos fizemos empreender vem explicar Jesus aos homens, tal como ele se apresenta aos olhos do pensador esclarecido pela luz espírita, isto é, como protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, dirigindo-lhe o desenvolvimento, os progressos, sempre dedicado à ativação da sua obra. Como revestido de um corpo harmônico com a sua natureza espiritual, mas também relativamente harmônico com a vossa esfera, para aí se manifestar por longo tempo e lançar a semente que havia de germinar, deixando muitos grãos por pasto ao erro, preservada, porém, a vitalidade dos que começam hoje a desenvolver-se e que em breve cobrirão com seus ramos frondejantes o universo inteiro. A semente destinada a germinar deixou muitos grãos para alimento do erro, porque em tempo algum a verdade inteira pode ser desvendada à humanidade, porque sobretudo quando esta ainda se acha na infância, a verdade, atenta à maneira pela qual é disposta e apropriada, é sempre relativa ao entendimento da mesma humanidade, ao que ela pode suportar e compreender. Assim sendo, os véus que a cobrem dão lugar a falsas interpretações que têm sua razão de ser com relação à época. A semente vital, que hoje começa a desenvolver-se e que breve estenderá seus galhos frondejantes por sobre o universo, é a base forte que não pode ser substancialmente alterada. A semente que o Mestre espalhou quando surgiu na terra e por ela passou, que germinou e vos há de abrigar, é a fé na missão do Cristo, enviado de Deus aos homens para lhes ensinar a viver e a morrer, objetivando o progresso do espírito, ponto de vista este do qual fez ele todas as suas obras. Para lhes mostrar o caminho do céu pelo renascimento, pela reencarnação, que é senda de purificação e de progresso, único meio de conciliar a justiça divina com a aparente injustiça da sorte. É a fé primordial, fundamental, definitiva em um Deus só e único Criador de tudo. A confiança e a certeza de que há, para a alma que faliu, uma vida eterna, a princípio expiatória e, por fim,
gloriosa. A obra que vos fizemos empreender vem mostrar aos homens que, afastada toda e qualquer ideia de maravilhoso, de divindade da parte do Cristo, se podem explicar e pôr em concordância os livros que tiveram por destino conservar o bom grão, envolvendo-o para isso numa camada de mistérios, até ao momento em que o solo se devesse cobrir de frutos, isto é, até aos tempos da Era Nova que começa, em que o Espírito da Verdade, que o Mestre predisse e prometeu, vai despojar da letra o Espírito, e pela sua obra progressiva e incessante, preparar e realizar o reino da verdade e conduzir-vos ao advento de Jesus, que vos virá mostrar a verdade sem véu. Fica sabendo e faze saber a teus irmãos que a obra que lhes colocas sob as vistas é uma obra preparatória, ainda incompleta, uma entrada em matéria, que não passa de um prefácio da que sairá das mãos daquele que o Mestre enviará para esclarecer as inteligências e despojar inteiramente da letra o Espírito. Aquele que há de desenvolvê-la e cuja obra também será preparatória, não tardará a se dar a conhecer, porquanto a atual geração humana verá os seus primeiros anos messiânicos. E os Messias, isto é, os enviados especiais, se sucederão até que a luz reine sobre todos. Publica esta obra a que darás o título de Os 4 Evangelhos, seguidos dos mandamentos, explicados em espírito e verdade, de acordo com os ensinos ministrados, quanto aos evangelhos, pelos evangelistas assistidos pelos apóstolos, e quanto aos mandamentos, por Moisés e pelos evangelistas assistidos pelos apóstolos. O trabalho é geral, se bem que os nomes nem sempre sejam declinados, um de nós presidiu sempre a inspiração. O espírito que nos anima é o mesmo que anima a todos os espíritos superiores, sejam quais forem, que prepararam o advento da missão terrena do Mestre, que participaram do cumprimento dessa missão, que para ela concorreram, que trabalharam e trabalham pelo desenvolvimento, pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade. Damos nomes para evitarmos nomear aquele que, por nosso intermédio, dirigiu estes trabalhos e dirigirá os que ainda temos que fazer sejam empreendidos. O que vais publicar será a primeira parte da obra geral. A segunda se comporá, primeiro, da refutação das objeções que esta primeira parte sobre os evangelhos e os mandamentos provocar. Segundo, da explicação em espírito e verdade dos Atos dos Apóstolos, das epístolas, nas passagens que delas extrairemos para dar autoridade ao presente, da revelação chamada Apocalipse que João recebeu na ilha de Patmos. É chegado o tempo de te colocares na situação de entregar à publicidade esta obra. Não fixamos limites. Emprega com critério e medida as horas, a fim de poupares tuas forças. Tens diante de ti mais de 1 ano. Alguns meses a mais ou a menos nada são no correr dos tempos, porém são muita coisa na economia das forças humanas. A publicação poderá começar no próximo mês de agosto. A partir dessa época,
Trabalha com a maior presteza possível, mas sem ultrapassar os limites de tuas forças, de tal sorte que a publicação esteja concluída em agosto de 1866. Coragem, bons trabalhadores! O mestre saberá levar em conta a vossa boa vontade. Moisés, Mateus, Marcos, Lucas, João, assistidos pelos apóstolos. Maio de 1865. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.